Acesse agora mesmo Trenzinhos Divulgações, a melhor página do mundo dos trenzinhos da alegria. E fique por dentro de tudo do mundo dos trenzinhos da alegria. Fala galera que nos acompanha pelo canal Trenzinhos Divulgações. Nesse vídeo eu estou com a participação do nosso amigo Felipe Francis, que é alguém muito conhecido no ramo. Primeiramente, meu amigo, eu gostaria de agradecer a você por aceitar participar dessa entrevista, que eu creio que é um momento muito bom para pessoas antigas do ramo que tiveram sua trajetória, né, de funcionário até para dono, falar um pouco da sua história, cara. Muito obrigado mesmo. Então, bora começar lá. Tudo bem primeiramente com você? E vamos para a primeira pergunta. Me fale, qual foi o seu primeiro contato com o trenzinho? O que te influenciou? Você sempre gostou? Ou alguém te indicou? Como que foi, meu amigo? Fala pra nós. Boa noite, meu amigo Ítalo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Sou sócio proprietário aqui na empresa Triplo X. E a minha história no trenzinho começou em meados de 2005. Foi aonde que a empresa TAG atuava lá em Patinga. E eu desde pequeno já havia passando no meu bairro, né? Passava no meu bairro, sou do Veneza 1 em Patinga. Para quem é de Patinga sabe de onde estou falando. E também nas férias, né? Nas férias minha família tinha apartamento, né? Em Jacaraípe. Inclusive era em cima do apartamento do proprietário, que é o José Fábio de Andrade e o Roberto de Andrade. A gente morava no apartamento de cima, em cima deles. E a minha paixão começou por aí. E foi aonde eu tive minha primeira oportunidade quando estava sendo fabricada a carreta Biruleibe, né? Eu corria atrás, naquela época eu fantasiava, né? De personagem, colocava as máscaras que a gente fazia de caixa de papelão, né? Com isopor e a gente ia aprimorando, né? Aprimorando, foi aonde a gente conseguiu chegar num resultado melhor, que hoje é muito fácil, né? E naquela época era complicado, né? Você adquirir uma máscara da carreta ou do trenzinho da alegria, e a gente fazia do jeito que dava, a gente improvisava, né? E foi aonde eu fui tendo as minhas oportunidades. Até então, a minha mãe, com as casas de aluguel dela, ela alugou para um rapaz que trabalhava e prestava serviço para a empresa TAG, que é o Fábio, né? Fabinho, conhecido como Barriguinha, que ajudou na construção da carreta Biruleibe. E foi aonde que a carreta Biruleibe foi lançada no mercado, e foi aonde eu tive a minha oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho na carreta da alegria. Ah, sim, meu amigo, compreendi perfeitamente. Muito interessante. E também é interessante saber que desde essa época já existia essa mania, né, de pessoas que não tinham condição de ter uma máscara, fabricar elas com papelão, né? Ainda mais nessa época aí que era mais difícil de adquiri-la, né? Muito top mesmo, amigo. E vamos para a segunda pergunta. Me fale, qual foi o seu primeiro personagem que você colocou na cabeça para vestir e quais foram as dificuldades que você passou quando você começou como personagem? Meu amigo, o primeiro personagem que eu coloquei na cabeça foi o Plutus. E o Zé Fábio o Zé Fábio de Andrade mais o Roberto de Andrade, ele sempre priorizou, né? Sempre priorizou os personagens dos desenhos animados. E assim, os personagens deles eram super reais, né? E o primeiro que eu usei foi o Plutus. Naquela época era uma máscara muito pesada. Era uma máscara muito pesada. E assim, durante o período que eu entrei na carreta, aquele personagem ali, geralmente eles davam pra gente para poder testar a capacidade nossa, né? Do que a gente aguentava e tal. E sempre eles usavam esses personagens que eram mais pesados. Naquela época eram os personagens principais que eles usavam, era o Fofão, era o Popeye, era o Máscara, era a Emília, não, a Emília não, a Olívia, era o Pica-Pau. Então, assim, era mais esses personagens mais da nossa época, né? Daqueles meados ali de 2007, 2008 e tal. Então, foi o primeiro personagem. E esse personagem que eu usei,
esse personagem que eu usei, eu fiquei 1 mês com ele, que foi o Plutus, né? Que era, naquela época nossa, era um período de teste. Você usava o personagem durante um período e durante aquele período, se você fosse aprovado no teste, eles te passavam para a próxima etapa. Então, o personagem que eu usei foi o Plutus. O primeiro personagem meu no Trenzinho da Alegria na carreta. Rapaz, essa sua capacidade de ter ficado 1 mês usando só o Pluto é de se admirar. Porque hoje em dia ninguém aguentaria, não. Não sei se o material era diferente ou se também era fibra. E esse período de teste que você falou é super real. Não lembro quem que me falou, se foi numa entrevista, que esse período de teste durava 3 semanas, ou 1 ou 2, não me lembro. E que se a pessoa não pegasse o ritmo nesse período, ela era dispensada. Muito interessante mesmo, meu amigo. E pensar também que hoje em dia nem tem teste mais, né? É algo que acabou se perdendo com o tempo, né? E vamos para a terceira pergunta, meu amigo. Me fale um momento engraçado que você passou no ramo, para nós ouvir um pouco. Meu amigo, minha primeira viagem que eu fui fazer foi na Matrix, né? Na turma do Roberto de Andrade. A gente foi para a cidade de Goiânia. Naquela época lá a turma era o Miguel, né? O Miguel era o responsável pelo carro. Tinha a Bruna, que era a esposa do Miguel na época, que também trabalhava na empresa. De personagem na época era o Minhoca. Não sei se você se recorda, mas o Minhoca também é bem lembrado na turma das antigas. E eu fui para fazer parceria com ele. E tem o nosso querido Farley, né? Que hoje atua na empresa Superstar. E o finado Luiz e o nosso querido Lobão também, né? Que hoje é proprietário da carreta Mega Estrela. E o nosso motorista é o finado Gaúcho. E o Betão, né? O famoso Betão. Naquela época ali, rapaz, eu entusiasmado, né? Eu era novo, nunca tinha pegado trecho. O Farley sempre foi um cara muito brincalhão. Sempre foi um cara vagabundo no bom sentido, que fazia muitas brincadeiras, fazia a gente rir demais. E o Farley, ele fez um teatro comigo, né, de circo, onde que eu colocava um cigarro na boca e ele cortava com eu até esqueço o nome. Ele cortava com chicote, né, com chicote. E assim, ele começou com um jornal na minha mão, né? E ele cortava esse jornal. E por último foi o cigarro na minha boca. E na primeira tentativa deu errado, na segunda tentativa deu errado, e na terceira tentativa ele acertou meu nariz. E foi onde que abriu um beijo danado. Mas aquilo ali, assim, pra mim foi dor, mas pra ele foi motivo de risos, né? E eu também levei na brincadeira, porque até então tava sendo uma brincadeira, né? Então esse aí foi o momento marcante que ficou pra mim na minha trajetória no trenzinho. Foi meu primeiro momento ali que eu senti dor, mas foi divertido ao mesmo tempo. Rapaz, não sei nem o que dizer. De verdade mesmo. Mas bora para a próxima pergunta, meu amigo. Me fale o que você passou no ramo que te marcou também e que até hoje você leva como um aprendizado. Rapaz, foram tantas coisas que eu passei no ramo, cara, que fica até difícil de falar. Mas eu vou falar com você uma coisa que eu nunca passei em momento nenhum. Não, vou te falar de duas coisas. A gente sofreu uma tentativa de assalto, né, na cidade de Brumadinho, onde os caras com 2 carros e uma moto tentaram nos assaltar, né, na carreta Matrix. E para mim o pior de todos foi eu no Mato Grosso e eu e minha turma fomos parados por supostas pessoas envolvidas em facções, onde eles entraram, né, colocaram nós todos para dentro de casa, revistaram as bolsas, revistaram nossa casa toda
e revistaram telefones e fizeram, né, o procedimento que certas facções fazem. Foi, para mim, eu nunca tinha passado por isso. Então, para mim, isso aí foi uma coisa que me deixou bastante abalado. Que eu nunca tive passado por isso. E eu passei, né, nessa ida minha no Mato Grosso. Eu passei, só que foi um procedimento normal também, né, aonde a gente não devia nada e onde que eles também falaram que a gente podia trabalhar de boa na cidade, né, só passaram as regras deles lá e onde também para nós também não valia de nada porque a gente não mexia com nada de errado e a gente trabalhou normal e não teve mais nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de confusão. Rapaz, que situação complicada que vocês passou, hein? Mas que graças a Deus não aconteceu nada, né? Que nem você falou, vocês não deviam nada, né? Então, glória a Deus por isso. Então vamos lá, meu amigo. Outra pergunta. É... Qual foi a função nesse ramo que você mais exerceu? Se foi personagem ou vendedor? Qual foi a função que você mais priorizou? Rapaz, quando eu entrei no ramo, a minha vontade era ser personagem, né? E eu fui personagem. Fui personagem durante um período bom, só que passou durante alguns tempos, né? Eu sempre revezava, né? Porque naquela época não era fácil, né? De conseguir funcionário. E também a empresa na qual eu atuava, que é a TAG, eles escolhiam muito, né? Então, nesse período, eu fui personagem, fui vendedor, fui recolhedor. Mas o que eu mais atuei, né, durante esses 20 anos que eu tenho de carreira de Trenzinho da Alegria, eu atuei muito como personagem, né? Foram praticamente 10 anos da minha vida foi na tarde, e durante esses 10 anos da minha vida, 70% deles eu fui personagem. Ah, sim, meu amigo, entendi perfeitamente. É algo bastante normal, né, pra quem mexe na área de trenzinho, né, ficar a maior parte como personagem, né, é uma área que chama mais a atenção deles. Muito legal, mano, muito legal mesmo. E em relação a um caminhão que você passou, qual que você tem mais carinho, seja na TAG ou em outra empresa? Qual caminhão que você trabalhou, seja em qualquer função que você tem um carinho especial? Rapaz, aí você me pegou, mas sou bem sincero em dizer para você que eu tenho um carinho especial pela Birulei, que foi o primeiro caminhão que eu trabalhei. Tenho um carinho especial pela Matrix, que foi onde eu me tornei o que eu sou hoje, graças ao Beto, né? Ao Betão, conhecido como Betão. E um caminhão que eu tenho um carinho tão grande que foi o que me fez evoluir mesmo, que onde eu estou hoje eu agradeço muito a Deus. É carreta triplo X, cara. Não tem nem o que falar. Sou apaixonado pela carreta triplo X. Foi aonde que eu realmente tive minha oportunidade, né, de tomar conta de um caminhão, aonde eu me tornei mesmo que eu sou, né? Eu agradeço muito ao Beto, que me ensinou tudo. E através do Beto, eu exerci aqui na Triplo X. É um caminhão que eu acho muito lindo. E é um caminhão por quem eu tenho um carinho muito grande. Carreta Triplo X. Perfeito, meu amigo. Muito legal saber o carinho que você tem por esses caminhões aí, Biruleibe, Triplo X, que é um dos caminhões que você hoje em dia está exercendo seu serviço. E falando em Triplo X, fala pra nós, como que iniciou essa sua área de motorista? Desde que você entrou no ramo, você sempre quis ser motorista ou teve algum momento que teve esse start de você falar, cara, não, hoje em dia agora eu quero ser motorista, eu quero evoluir no meu ramo. Como que foi? Rapaz, eu acho que todo mundo que é apaixonado por trenzinho ou carreta da alegria tem a vontade de crescer e evoluir. No meu caso não foi diferente, entendeu? No meu caso eu sempre fui apaixonado por personagem. Eu tive a minha fase de personagem que foi, graças a Deus, foi uma fase muito boa, onde eu aprendi, né, a conviver com pessoas
Eu aprendi a ter entusiasmo, aprendi a ter afeto, carinho com as crianças, aprendi a conviver no meio de seres humanos, né? Que hoje em dia é algo tão difícil. E através disso aí eu fui querendo adquirir experiência, né? Você vai, como se diz, você vai subindo degrau por degrau. Personagem, né? Geralmente no trenzinho é assim, né? Personagem, vendedor, fiscal, né? Para alguns que conhecem, no caso, recolhedor de ingresso, né? Ou até mesmo responsável pelo carro, alguns falam gerente, e por aí vai. Então, assim, eu passei por todas essas etapas, né? E eu sempre tive vontade, eu sempre fui apaixonado por volante, né? Isso aí já é de criança, né? É o amor pelo trenzinho, pela Carreta da Alegria, no modo geral. De querer ser do personagem até o motorista ou até mesmo o dono, né? Igual, graças a Deus, hoje, assim, eu tenho a minha porcentagem aqui com meu querido amigo, irmão, Fernando. Então, assim, era um sonho, cara, e assim, eu consegui, né? Eu consegui, graças ao bom Deus, né, em primeiro lugar. E segundo, a minha força de vontade, minha coragem, né, minha determinação. E eu consegui chegar no meu objetivo. E a Triplo X foi o quê? Motorista e responsável pela carreta. E através da Triplo X foi aonde que eu adquiri meu espaço, né? Muitas pessoas desacreditavam de mim, enquanto o Fernando depositou 100% da confiança dele na minha pessoa. E foi aonde eu cheguei até onde eu estou hoje. Através do meu trabalho, através da minha dedicação, através do meu esforço, né? Eu sou muito feliz pelo que eu faço, né? Tudo que eu faço hoje, eu faço de coração. O que eu não tive lá atrás, hoje eu tento proporcionar para minhas equipes, né? No caso, hoje eu nem estou atuando mais como motorista, mas através das minhas duas equipes aqui, eu tento dedicar o melhor possível para todas essas equipes minhas, que é equipe Triplo X e equipe X-Trem. Inclusive, hoje eu estou aqui na X-Trem, né? Eu fico um período em cada carreta. E assim, eu tento fazer o melhor, cara. O que eu não tive lá atrás, naquela época que era tempos difíceis, entre aspas, hoje, como modernizou tudo, então eu tento fazer do melhor possível para as pessoas que trabalham comigo. Meu amigo, maravilhoso essa sua trajetória que você teve no ramo dos trenzinhos. Você praticamente falou, né? Você passou por todas as etapas. E é algo muito bonito de se ver. Você é uma prova viva, não só você, mas também com muitas pessoas que tem sim como crescer nesse ramo, tem sim como você evoluir nesse ramo. E não ficar só em uma função só. E vamos para a última pergunta, meu amigo. E nessa última pergunta também vai ter uma carta aberta para você falar o que você quer, né? Uma carta onde você pode expressar algo e tal. E vamos lá, essa é a última pergunta. Se uma pessoa que não entende do ramo, para falar melhor, uma pessoa comum, uma pessoa que não entende do ramo, falasse mal do ramo dos trenzinhos, como que você faria para defender esse ramo que você leva com tanto amor? Qual seriam suas argumentações para defender isso que você leva há tantos anos? Rapaz, essa pergunta que você me fez é difícil de responder. Só que assim, eu vou me retratar de onde eu vim. Eu vou me retratar de onde eu vim lá de 2005 adiante. Se todas as pessoas que têm no ramo hoje seguissem a mesma trajetória, eu defenderia com unhas e dentes. Mas hoje, infelizmente, essa pergunta que você fez, não tem como eu defender. Hoje tem como eu defender a trajetória nossa. Né? Eu vou começar, vou ser bem simples para você. Vamos começar lá pelo Glauber, né? Vamos começar pelo Glauber, vamos começar pelo Fernando, vamos começar pelo Gilberto, né? Que todos esses que eu citei é proprietário de Carreta da Alegria. Se fosse por essas pessoas aí, teria como defender. Hoje em dia teve muitas pessoas aí que caiu no ramo de paraquedas, né? E hoje em dia o nosso ramo está escasso por causa dessas pessoas que caíram de paraquedas. Porque se você for parar, pensar e analisar, as pessoas que vieram lá de trás, as pessoas que colocaram um personagem na cabeça, né? As pessoas que viveram todas as etapas de Trenzinho da Alegria, né? Do personagem até o motorista, ou do personagem ao gerente, ou do personagem ao proprietário, essas pessoas sim teria como defender de corpo e alma, né?
eu tenho o maior carinho e respeito por essas pessoas aí. Essas pessoas que fizeram do ramo, né? Que fizeram o ramo expandir, né? Então, assim, por essas pessoas, sim. Agora, por essa, né? Por esses seres humanos que apareceram no ramo agora de paraquedas, que só visam o dinheiro, eu não tenho. Tem muita coisa que acontece no ramo do trenzinho hoje que eu concordo muito bem. Uma fiscalização mais pesada na prefeitura, eu concordo. Um personagem caracterizado, né? Que você pode ver que a maioria do pessoal aí que caiu de paraquedas, ninguém zela por isso. Você pode ver que quem zela por tudo no ramo é os pessoal que vieram lá de trás, o pessoal que foram criados pela tarde, o pessoal que foram criados pelo Rômulo, né? A Toloméria lá na Rede Estado da Alegria, né? Em Valadares, que foi a primeira carta da Alegria. Então você pode ver que essas pessoas aí são pessoas, a maioria delas são bem-sucedidas, as que levaram o ramo a sério. Então, assim, hoje eu defenderia o ramo por essas pessoas, né? Até eu também me tornei o que eu sou através dessas pessoas, entendeu? E assim, eu tive muita oportunidade quando eu troquei minha carteira, eu tive oportunidade com o Glauber, né? Foi o primeiro cara que me deu oportunidade para trabalhar exercendo a categoria E. Trabalhei no Big Trem dele, né? Tive uma fase, foi uma fase curta, mas foi uma fase de aprendizado também na empresa do Glauber. E assim, eu tenho meu carinho e respeito pela Tati, cara. Meu carinho e respeito, tudo que eu aprendi foi com eles. Inclusive, o Beto foi o cara que igual eu citei para você nos áudios anteriores, eu trabalhei 10 anos com ele. Esses 10 anos que eu trabalhei com ele foram 10 anos de muito aprendizado, né? De muitas alegrias e de coisas que para mim eram tristezas, também estava sendo aprendizado. Então, assim, eu tenho o maior carinho, em primeiro lugar, pela Tati, né? E hoje também o meu carinho é especial pela empresa, pela equipe Triplo X, né? E eu também devo muito também ao Glauber, que foi um cara que me deu a primeira oportunidade de dirigir um veículo que é articulado. Então, assim, é o que eu posso te falar no momento. Agora, do restante, né, das pessoas, tem empresas conceituadas que vieram lá de trás, que para mim é a única, né, também que veio lá de trás, assim, que ainda pegou aquele momento que Carreta da Alegria era carreta, é a Cláudia do Trem Balada, que ela seguiu um patamar mais ou menos puxado pelo lado da tarde também. E, né, e assim, hoje em dia tem várias carretas da Alegrias aí que você vê, mas não é o mesmo potencial. E é tanto que no ramo aqui agora eu tô te falando uma coisa que você pode guardar para você ir, só vai sobreviver os fortes. Só os fortes vai sobreviver. Rapaz, por último, eu quero parabenizar, né, aquelas empresas que fazem o seu trabalho correto, que leva no coração o verdadeiro significado do trenzinho, da Carreta da Alegria, né? Aquelas pessoas que prezam pelos seus funcionários, aquelas pessoas que prezam pelo entretenimento Carreta e Trenzinho da Alegria, né? E assim, eu sou grato a Deus, né, por tudo que Deus tem feito, né, na nossa empresa aqui, por tudo que Deus faz, né, e sou grato também pelas aquelas pessoas que me ensinaram. Eu acho que eu aprendi um pouquinho com cada, né, eu aprendi muito com o Beto, né, mas lá naquela época também tinha pessoas maravilhosas, né, que hoje se tornaram pessoas proprietárias, né. Então, assim, para aqueles que realmente amam o nosso ramo, que possa exercer com seriedade, né, com respeito, que possa fazer por amor e não por dinheiro, né? Por dinheiro o homem se corrompe, mas para aqueles que realmente amam a profissão, que possa fazer por amor, que possa fazer com respeito às nossas crianças, aos familiares, a todas aquelas pessoas que participam, né, do nosso trabalho, que a gente possa ser sincero, né, que a gente possa fazer em primeiro lugar com amor mesmo. Eu vou citar amor de novo, porque assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta,
E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com amor. Então, assim, para aqueles que realmente entraram no ramo por gostar, né, do entretenimento, por amar o entretenimento, que faça de coração, que entrega de corpo e alma, que seja de coração mesmo, que seja feito por prazer, né, e não por dinheiro. É o que eu tenho a dizer. Meu amigo, isso que você falou é a pura verdade, nua e crua. Hoje em dia tá quase impossível defender esse ramo por causa dessa geração que tá caindo de paraquedas, que eu gosto de chamar de geração Bradox, né? Porque é assim que a geração de hoje em dia se chama, né? Geração Bradox, que hoje em dia não faz porcaria nenhuma. E se for para defender o ramo, é através de poucas pessoas, que nem essas aí que você citou, que sim, essas sim fizeram a diferença no ramo. Tem pessoas que sim fizeram diferença no ramo e até hoje faz. Só que para defender tá quase impossível. Essa geração que tá querendo de paraquedas tá acabando muito com o ramo. E isso que você falou, até o próprio Vinícius falou também. O irmão do Glauber, só vai sobreviver os fortes. Porque hoje em dia, caminhão, trenzinho qualquer um pode ter. Agora, ter um trenzinho e fazer a diferença igual empresas de antigamente fizeram, TAG, Trem Balada, Triplo X, é algo muito difícil de ver hoje em dia. Muito difícil. Meu amigo, só tenho que te parabenizar por essas palavras que você deixou para o encerramento, que é algo que nós precisamos ter bastante nesse ramo, que é exercer por amor essa profissão que, infelizmente, é tão criticada, que a gente valoriza muito. Eu mesmo posso não ser da geração tão antiga assim, né? Porque eu comecei a aproveitar o trenzinho de verdade a partir dos momentos do meados de 2010. Mas eu faço parte daquela geração que valoriza a geração antiga, que tinha a verdadeira essência do ramo dos trenzinhos. Por isso que eu fico muito inculcado com ver o que o ramo está se tornando hoje em dia. E para finalizar, meu amigo, só tenho te agradecer por você aceitar essa entrevista. Espero que venham mais oportunidades de ter um tempo de falar com você, para você ter mais espaço de voz. Espero também um dia ter um momento de falar também com o Fernando, que é uma pessoa também que você citou que é de extrema importância também no ramo dos trenzinhos, que fez uma enorme diferença no ramo. Conheço um pouco da história dele. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. E tamo junto. Quem vive em favela, ser favelado é criticado que não presta.